Ó Deus, aqui está o teu servo, que tem essa incumbência, Pai, nesta hora, de ministrar a tua santa palavra aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, abre a sua mente, dá visão, entendimento, graça. Da mesma forma conosco, Pai, abre o nosso coração, prepara nossos ouvidos, para recebermos de bom grado a tua palavra, a tua correção, o teu ensino, para que possamos sair daqui melhores, ó Pai. Deus, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tome o seu assento, a paz do Senhor Jesus. Amém. A gente tem pouco tempo, eu já quero agradecer ao pastor Rubens pelo convite, pela confiança, a liderança do conselho também, para poder me trazer de volta a essa cidade. Eu já estou quase me mudando para cá, né? Tem 14 dias que eu preguei aqui. Aí eu estava lá embaixo, o pastor pregou em dezembro na minha igreja, veio o outro, o senhor pregou em outubro na minha igreja. Então, melhor alugar logo uma casa, ficar por aqui, né? Praia, vida boa, adoração. Se fosse só isso, né? Seria bom. Eu estou com o meu material lá atrás, lá embaixo. Eu tenho um ministério na área do ensino e a minha atividade principal no ministério, de maneira geral, é a literatura. Não só as aulas, eu leciono em seminários, mas também a literatura. Eu tenho um ministério com livros, né? Já mais de 20 livros escritos, mais de 20 livros escritos, premiados, e é assim que Deus tem me usado desde 1993, quando eu escrevi o primeiro livro e não consegui parar mais. É uma compulsão, o negócio toma conta de mim e eu não consigo me livrar disso. Eu tenho aqui um panorama do Novo Testamento, que eu lancei recentemente, mais de 15 anos dando aula de Novo Testamento, então tem introdução ao Novo Testamento, diagramas, tabelas, fotografias, resumos, esboços para você dar aula ou pregar sobre qualquer documento do Novo Testamento, um lançamento da Editora Geográfica, que também lançou Tipologia Bíblica, estudo dos símbolos, dos signos, dos tipos no Antigo Testamento. Você sabia, por exemplo, que há uma relação entre a coroação por espinhos feita em Jesus com o arrependimento do Antigo Testamento? Os judeus faziam um ritual chamado semichá. A pessoa arrependida, ela apresentava um sacrifício para o sacerdote. Esse sacrifício era um animal, geralmente um cordeiro. E a pessoa arrependida, ela impunha suas mãos sobre a cabeça do animal, confessava o pecado, a sua alma pecadora era transferida simbolicamente para o animal, e o animal assumia o pecado da pessoa. Então a pessoa ficava perdoada porque ela não tinha mais pecado, em compensação o animal morria no lugar do pecador, né? Quando Jesus foi apresentado por Pilatos, que fez o papel do sumo sacerdote sem saber, né, ele examinou o cordeiro e falou: não vejo nesse justo nenhuma acusação, nenhum problema. Que era o que o sacerdote fazia, ele pegava um cordeiro e examinava para ver se não tinha mancha, se não tinha algum osso quebrado, se não era aleijado, e havendo verificado o animal, ele entregava para o sacrifício. Pilatos fez a mesma coisa, ele falou: não vejo nenhum problema com esse homem, entregou. E aí fizeram o quê? Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Aquilo foi um símbolo, né? Que simbolizou o quê? Você e eu colocando sobre a cabeça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e confessando os nossos pecados, transferindo os nossos pecados para ele como cordeiro morrer em nosso lugar. Isso muitas vezes passa desapercebido na leitura que nós fazemos na Bíblia. E nesse livro eu desenvolvo. O Antigo Testamento tem mais de 400 tipos proféticos, 400 desses símbolos. E eu estudo todo o tabernáculo, as peças, o vestuário dos sacerdotes, os sacrifícios, quais eram, como faziam, para que serviam e tudo mais. E agora um livro que eu juntei, 2 materiais que eu já havia produzido, um livro chamado Dízimo, o que é, para que serve, sua história e função social, e um outro livro também sobre dinheiro, falando sobre o segredo dos homens mais ricos da Bíblia. Para a gente que gosta de fazer barganha com Deus, né? Dá 10 para receber 100, entrega o seu carro para receber uma frota, dá a sua casa para receber uma colônia, né? Eu estudei os 3 homens mais ricos da Bíblia, nenhum deles fez barganha com Deus. Os 3 homens são Abraão, Jacó e Salomão. Abraão estava numa comunidade idólatra. Jacó estava desviado, fugindo da sua família. E Salomão estava dormindo. Então nenhum deles fez desafio com Deus, oferta de fé, e nada, lei da semeadura, nada disso foi feito. Mas foram os 3 homens mais ricos da Bíblia. Aí agora no final do ano eu juntei os 2 livros e troquei o título. Dinheiro, Fé Cristã e Má Fé, porque tem muito, né? Muita má fé.
E aí está aqui o texto, o prefácio da primeira edição era do Hernandes Dias Lopes no livro, do reverendo Dr. Russell Shedd no outro. Estão aqui, depois lá embaixo, já com desconto. Pastor Rubens, aqui não tem lugar para apoiar, por favor. Bom, eu não vim aqui vender livro, eu vim pregar, né? Então, abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Eu vou ler 4 versículos apenas, versículos 11 até o 15. A minha versão é a NVI, talvez a sua seja um pouco diferente, mas eu acredito que o sentido, o significado é o mesmo. Mateus, capítulo 11, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós temos um tema e eu gosto de respeitar temas, porque eu entendo que o Espírito Santo trabalha e as pessoas se submetem a ele em oração, em jejum, muitas vezes, quando vão escolher um tema para ministrar. E eu acredito piamente que Deus tem algo a falar sobre esse tema da restauração dos profetas. Geralmente eu prego em 3 porções, eu quero dividir a minha mensagem em 2 partes apenas. Uma parte trazendo um embasamento bíblico a respeito da profecia, do profeta e da mensagem do profeta. E depois, na segunda parte, eu quero tentar uma aplicação e apresentar a vocês, propor algumas discussões, algumas reflexões, para que você considere isso. Você que está aqui hoje, certamente tem um interesse por esse tema. Profeta, restaurando o profeta. O que é que se entende por profeta? Qual é o significado, o sentido bíblico? O que é que a Bíblia diz para nós hoje? Sabemos que mudou muita coisa. O profeta do Antigo Testamento não existe mais. O próprio Jesus diz aqui, a lei, o Antigo Testamento, a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, a partir de João não há mais a mesma profecia. O objeto da profecia já se realizou, porque eles pregaram Jesus, eles anunciaram a vinda do Messias, eles disseram que viria um Salvador para o mundo. Esse Salvador já veio, então não há mais o que profetizar. Agora há um outro tipo de profecia, há um outro tipo de mensagem, há um outro tipo de ministério. Eu acho engraçado quando algumas pessoas se consideram semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, mas quando você olha para o texto bíblico, você não encontra apoio para esse tipo de reflexão, para esse tipo de convicção. E quando você olha para o comportamento da pessoa, aí que fica feio mesmo, que dá vergonha de ser crente às vezes. Como um certo cabo candidato a presidente que diz que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, mas o cara é bravo, ele não é manso, ele não é simples. Jesus falou que é para ser manso. Será que esse versículo foi rasgado da Bíblia e eu faltei na aula? Será que não é preciso mais ser manso, nem puro, nem simples, nem prudente como a serpente? Eu estou lendo a Bíblia pela 11ª vez e ainda encontro esse versículo na minha Bíblia. Eu acho que eu vou continuar respeitando o que diz a palavra de Deus. Muito bem. A primeira pessoa que foi chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Nós o conhecemos como patriarca, mas o próprio Deus disse que Abraão era profeta. Abimeleque havia tomado a esposa de Abraão para ser sua concubina. E Deus apareceu em sonho a Abimeleque e falou, olha, eu sei que você não fez isso com segundas intenções. Engraçado, Pega a mulher do outro, mas não é com segundas intenções. Mas eu falo, olha, eu sei, aqui é o costume de vocês, mas faz o seguinte, devolve a mulher para Abraão, porque ela é casada. Abraão fez besteira, ele amarelou, como a gente diz, Ele amarelou, ele ficou com medo de Abimeleque destruir ele. Então, quando ele entrou no território de Abimeleque, Abraão falou para Sara, fala que você é minha prima, minha irmã, qualquer coisa, inventa uma história, mas se você falar que é minha esposa, além deles levar você embora, ainda vão me dar um cacete e vão roubar meus bens, os meus gados e tudo mais. 2 vezes aconteceu isso, e as 2 vezes Abraão orientou, Abraão, pai da fé, Imagina o que não tem fé. E se o pai da fé faz um negócio desse,
Não foi à toa que Isaac e Rebeca tiveram o mesmo problema, né? Porque aprendeu em casa, né? Coisa errada se aprende em casa. Isaac aprendeu também e fez a mesma besteira, parece que com o mesmo Abimeleque. Depois, em Números, capítulo 12, quando a Miriam e Arão armaram uma espécie de revolta contra Moisés, o próprio Deus disse que Moisés era mais do que um profeta, porque Moisés era um homem dedicado em toda a sua obra, tudo aquilo que ele fazia para Deus. E Deus disse a Arão e a Miriam: vocês precisam honrá-lo e respeitá-lo, porque ele é mais do que um profeta. E o que aconteceu quando Deus se retirou? Arão e Miriam foram feridos com lepra. Depois, em Deuteronômio 18, nós temos, aí sim, a promessa de um profeta como Moisés. É uma profecia que aponta diretamente para Jesus Cristo. Números, nós temos o caso da escola de profetas, que eles se reuniam para cultuar a Deus, e Deus encheu Medade e Eldade com o Espírito Santo, e eles profetizaram. É a primeira referência explícita a uma profecia no Antigo Testamento. E um moço viu esses dois rapazes profetizando, foram cochichar, foram fazer intriga com Josué. Olha, eles estão profetizando, mas eles não são Moisés. Por que eles estão profetizando? E aí Josué, ouvindo isso, né, tomou as dores e foi lá tirar satisfação com Moisés. E Moisés dá uma resposta que se tornou um clássico, né? Ele fala o seguinte em Números 26: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Esse desejo foi tão sincero, estava tão alinhado com a vontade de Deus, que isso se cumpre no Novo Testamento, e depois eu vou mostrar para vocês. Mais à frente, se você continuar lendo o texto bíblico, você vai ver que, segundo Pedro, o apóstolo Pedro diz que Noé foi um profeta, foi um pregoeiro da justiça, ele anunciou a justiça. Noé, você sabe, passou 120 anos dizendo que viria um evento que ninguém sabia o que era, dilúvio. O povo mal sabia o que era chuva. E de repente Noé anuncia que vai haver um dilúvio. É como escatologia, né? Eu escrevo muito sobre escatologia. Meu primeiro livro que eu escrevi sobre escatologia foi em 93. Eu lia comentários dos pastores, mais autoridades do que eu, e ninguém sabia explicar o que significava aquilo que Jesus falou. As nações ficarão perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Ninguém comentava esse versículo. Ninguém sabia o que era. Porque as coisas a gente só aprende com o tempo. E Deus parece que vai desenrolando os seus segredos com o tempo também. Aí em 2004 nós nos preparávamos para o Natal e a passagem de ano, quando soubemos ter havido um tsunami na Ásia. Quantas pessoas morreram e ficaram desaparecidas? Você lembra? 285 mil pessoas mortas. Como ficaram as nações? Perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Passaram alguns anos e mais um tsunami na mesma região. Como as nações ficaram? Perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Recentemente, em Fukushima, no Japão, onde tinha aquela usina atômica, mais um tsunami, e mais uma vez, como ficaram as nações? Perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Veja que é uma profecia se cumprindo diante de nós. Veja que está acontecendo o cumprimento de coisas que Jesus disse que aconteceriam. Ele disse: o meu reino não virá plenamente, eu não voltarei para buscar a minha igreja sem antes haver sinais. Ele falou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos mares, nas sociedades, entre as famílias, filhos matando pais, pais matando filhos. Basta assistir a televisão 5 minutos, 10 minutos, e você não vai ver outra coisa senão isso. Mais para frente, alguns profetas se destacaram. Profetas que não escreveram nada, chamados não canônicos, porque não escreveram nenhum texto que está na Bíblia, como Natã, Aitofel, Elias, Eliseu, a profetisa Hulda, todos os profetas não canônicos, nunca escreveram uma linha, mas o que disseram se cumpriram. E aos profetas canônicos, você tem vários na Bíblia, de Isaías a Daniel, chamados profetas maiores, não porque são mais importantes ou foram mais importantes, mas porque os seus textos foram mais longos. E os profetas menores, você encontra
também mensagens menores, os profetas menores, evidentemente, e você encontra Malaquias, de Oséias até Malaquias, né? São 12 profetas menores, com textos pequenos, mas igualmente importantes. E o último dos profetas, como nós dissemos aqui, João Batista, cuja mensagem era Jesus. Ele não anunciou outra coisa a não ser Jesus, a vinda do reino de Deus e a vinda do Messias. Aqui chega Jesus e diz o quê? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Acabou o ministério profético. Não há mais ministério profético como no Antigo Testamento. Agora, após a ressurreição, aconteceu a vontade do Senhor Jesus. Ele, sendo homem, não poderia estar em todos os lugares. Mas se ele morresse e ressuscitasse, além de pagar o nosso pecado, ele poderia ir ao Pai e enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo enchesse a sua igreja e a igreja fizesse o trabalho de Jesus. Você e eu fazemos a continuidade do trabalho de Jesus. Aonde você está, você é um representante de Jesus. Por quê? Primeiro, porque você é dele. Segundo, porque você tem o testemunho dele. Terceiro, porque o Espírito Santo habita em você. Você não é a igreja sozinha. Nem sozinho. Se você estiver sozinho no seu banheiro orando, você não é igreja. Você é um crente. Igreja é quando nós nos reunimos. Paulo sempre usou as expressões no coletivo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Ele não falou, pastor Rubens, o senhor é tão bom que você é o templo do Espírito Santo. Não nos encontramos isso na Bíblia. Todas as vezes as expressões estão no coletivo. Nação santa, povo eleito, nação sacerdotal, sacerdócio real. Sempre no coletivo, ou seja, juntos nós somos mais fortes. E juntos nós somos igreja. Eu não vejo cabeças de Cristo andando por aí. Eu não vejo braços de Cristo andando por aí. Eu não vejo pés de Cristo andando por aí. E também não vejo que há apoio na Bíblia para que você queira ser, como os profetas da modernidade diz, seja a cabeça. Ah, os profetas do Facebook, do WhatsApp. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Deus me livre de Jesus fazer isso comigo. Porque a Bíblia diz que a cabeça é Cristo. A cabeça da igreja é Jesus, e de maneira nenhuma, até o último dia da minha vida, eu não quero tomar o lugar de Jesus, eu quero que ele continue sendo cabeça. E eu quero ser como diz lá em 1 Coríntios 12, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. Eu quero ser o membro do corpo que parece ser o mais fraco, mas é necessário. Vocês estão vendo meu dedinho do pé? Não, né? Estou de sapato. Ele é feio e torto. E a minha esposa tira um sarro do meu dedinho, porque ele é torto, ele é de lado. Aí Jesus é tão justo que deu um filho para nós. Como veio o dedinho do pé dele? Torto, apagar a língua. Você não está vendo o meu dedinho. Ele é feio, torto. Eu tenho 1,72 m e peso 70 quilos. Quando eu jogo o corpo para o lado, é aquele membro feio e torto que mais faz força para me equilibrar. Os membros mais bonitos estão aparentemente, meu olho verde, de tanto olhar para o escudo do Palmeiras. E eu jogo o corpo, mas é o membro feio e aparentemente inútil que sustenta toda a estrutura. Cristo ainda é a cabeça, mas você, embora seja pequeno, é útil para Deus. Mas se você acreditar nos profetas da modernidade, no profeta do WhatsApp, no profeta do Facebook, você vai ficar rico todo dia, vai ser feliz todo dia, vai ser batizado e cheio com o Espírito Santo todo dia. A vida desse povo não tem problema, mas porque são profetas da modernidade. Deus não os enviou, porque o que eles falam não se cumpre. Muito diferente do que disse Natã, muito diferente do que disse Aitofel, muito diferente do que disse Elias. Eu acompanho alguns desses profetas. E fico vendo se cumpre as profecias, as profetadas que eles dizem. Mas eu vejo que as coisas não acontecem. E eu olho para a Bíblia me responde: eu não os enviei. Eles falam por conta própria. No Antigo Testamento, o ministério do profeta era um ministério marginal. Não havia reconhecimento do ministério profético. A única instituição do Antigo Testamento reconhecida por Deus era o sacerdócio. Deus deu o sacerdócio para que o sacerdócio intermediasse a relação entre o homem e Deus. A monarquia mesmo não era vontade de Deus, foi a teimosia do homem. O homem foi lá para o sacerdócio,
sacerdote e disse, você vai morrer e os seus filhos são todos desviados. Nós queremos ter um rei. O sacerdote ficou triste e foi orar a Deus. E Deus falou, relaxa, irmão. Eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Dá um rei para eles. Mas primeiro avisa. Eles pagam o dízimo de Moisés, vão ter que pagar mais um dízimo da monarquia. Porque uma corte custa dinheiro. Os filhos de vocês estão brincando lá no campo, né? Pois é, então vai ter que entregar os machos para fazer um exército. Porque monarquia sem exército não é monarquia. E as filhas vão trabalhar de cozinheira, porque se vocês receberem a visita de um país vizinho, vocês têm que ter algum alimento, uma comida fina para dar para esses caras. Então esse é o preço da monarquia. Quer um rei? Pode dar. Aí Davi um dia estava viajando na maionese e falou, eu estou morando aqui numa casa chique, eu vou fazer um palácio para Deus. O profeta era pago pelo rei, né? Duro quando o profeta é sustentado pelo rei, né? Ele fala o que o rei quer ouvir, né? Aí Natan falou para Davi, isso, faz o que Deus pôs no seu coração, ele vai ser com você. E eu vou para minha casa amanhã, eu volto. Quando ele saiu da casa de Davi, Deus parece que pegou o sujeito pelo cangote, falou, seu treva, como é que você falou? Eu falei que era para fazer tudo que estava no coração e o Senhor ia abençoar. Vou lhe dar uma bordoada, seu Natan tribuloso. Volta lá e fala que eu não quero nada disso, não. 400 e tantos anos eu estou morando em tenda, nunca pedi para ninguém me construir casa. Que casa vocês vão me construir? Se a terra é o estrado dos meus pés. Hã? Deus não queria templo. E o que fizeram? Coração duro do homem, né? Jesus fala como é que essas coisas entram na Bíblia. Não é tudo que você lê na Bíblia que você tem que acreditar, viu, irmão? Jesus falou assim, Moisés mandou dar carta de divórcio, não porque Deus tinha planejado isso, mas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E a monarquia? E o templo? O templo também não era vontade de Deus. Jeremias chamou o templo de covil de salteadores. Abacuque falou assim, a violência que o povo sofre é planejada dentro do templo. Quando Jesus foi para Samaria, a mulher samaritana perguntou, qual dos dois templos, afinal de contas, é o certo? Vocês falam que é lá em Moriá, em Jerusalém, e a gente fala que é aqui em Samaria. Jesus falou assim, nenhum nem outro, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Um dia Jesus está saindo do templo com os discípulos falam, final de tarde, né, o sol se pondo, deve ter batido o reflexo na porta de ouro do templo, aquilo deve ter sido iluminado, parecia um sol. E os discípulos deslumbrados, olha, Senhor, que belo templo. Vai ficar pedra sobre pedra. Vou derrubar tudo isso daí, porque isso daí não tem função nenhuma. E aí quando você olha lá nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, João fala, eu vi a cidade santa e dentro dela não tinha nenhum templo, porque Deus a ilumina de dia e de noite. Aí você volta um pouquinho na Bíblia, o apóstolo fala, você sabe, né? Você conhece a Bíblia. Vós sois o templo do Espírito Santo. É Deus restaurando o projeto antigo. E Deus pode restaurar aqui. Se você está ferido, se a voz profética da igreja no Guarujá está desacreditada, Deus tem um projeto para você e Ele pode começar com você hoje. Aleluia. Os profetas de hoje jamais poderiam se igualar ao que fez Abacuque, que denunciou a violência. Está lá. Eu sou um especialista em conflito Israel-Palestina. Fiz o meu mestrado no conflito Israel-Palestina. Estou fazendo doutorado em cima do conflito Israel-Palestina lá na USP. Fiz o meu mestrado, a minha defesa foi em 2014, no mês da Guerra dos 50 Dias. Não vi um crente se levantar para defender os cristãos evangélicos da Palestina. Você conhece alguém? Levante a mão se você conhece um brasileiro evangélico salvo que toma sede domingo na igreja, que levantou a voz para falar, na Palestina tem cristãos, se Israel, que é um país que rejeitou a Deus, que abomina cristãos, que diz que Jesus é filho de um estupro de um soldado romano que estuprou Maria. Sabia disso? O povo vê um judeu, só falta se curvar e beijar o pé do cara. E lá na Palestina, que tem igreja batista, anglicana, pentecostal, eu não escuto ninguém defender os palestinos evangélicos. Como é que o sujeito vai ser profeta?
Ele torce para aquele que mata, matar um crente que vai, talvez, morar no mesmo céu que ele. Como é que vai ser profeta desse jeito? Se defende a injustiça? Não tem como. Os profetas de hoje lidam com fantasias. Eu vejo, Deus mandou falar, Deus está fazendo aqui hoje, em 30 dias, aí eu começo a contar. Passa 30 dias, eu não vejo o que esses caras prometem. Um pastor fez até plástica no olho. Esse ano Deus vai nos colocar na televisão. Aí uma grande arrecadação de dinheiro. Fez plástica, tirar as bolsinhas que tem aqui embaixo do olho. Por que você fez a plástica? Por causa da iluminação. Fica uma sombra aqui, eu fico parecendo mais velho. Tá. Esse ano nós vamos voltar para a televisão. Passou 3 anos, até hoje não viu o sujeito na televisão. Cadê o dinheiro? Devolveu? Não devolveu. Se tinha um filho do pastor da Assembleia de Deus reclamar para mim. Pastor Magno, o modelo de tirar dinheiro da Assembleia de Deus é construção e reforma. Quando não está construindo, está reformando. Mas por quê? É a maneira de fazer o povo continuar dando dinheiro. Se você parar a construção, parar a reforma, o povo para de dar dinheiro. Isso é o modelo. Não sei mais o que eu faço. Tenho vergonha do meu pai, filho de um pastor da Assembleia de Deus, contando isso para mim. Aí como é que eu vou ficar quieto? Eu não consigo ficar quieto, irmão. Vocês me desculpem. Se você não tem estrutura para ouvir o que eu estou dizendo, essa é a realidade. Bem-vindo à realidade. Mas relaxa. Relaxa. Jesus escolheu 12. O tesoureiro dele era ladrão. Se já foi assim lá atrás, já era para anunciar, olha, se eu escolhi 12, um ladrão no meio, imagine vocês que vão inventar G12, que vão fazer 12 não sei o quê, 12 semanas de culto para 12 meses de bênção, vai ter muito problema. Esse dia eu vim pregar na Baixada, o pastor foi me levar para almoçar, pastor Magno. Agora a onda é usar o texto da primícia. Tem que honrar o teu líder com a primícia. Então o sujeito tem que dar o dízimo, mas antes tem que dar a primícia para o líder. O líder da célula dá o dízimo da primícia para o líder da igreja, o líder da igreja dá para o pastor. Falei, olha, lá em São Paulo, isso aí eu vi, não foi na Bíblia, foi no Código Penal. Isso chama estelionato. Isso é pirâmide travestida com um versículo bíblico. Cadê que o pessoal denuncia isso? Denuncia nada. Por quê? Porque estão se aproveitando. Estão se aproveitando. O povo não lê a Bíblia, o povo não sabe nada de nada. Não cai. Não, irmão, Deus vai visitar você aqui hoje, porque, olha, Deus sabe do seu sofrimento. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba, como diz a palavra de Deus. Aonde, miserável, está essa palavra de Deus que eu não vejo? Estou lendo a Bíblia pela 11ª vez, nunca encontrei esse raio desse versículo. Porque não tem. Jesus falou, antes todos os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Isso significa o quê? Que ele sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Mas não está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Hoje a Unicef publicou um estudo sobre o Brasil. 6 de cada 10 crianças brasileiras na miséria, pobre, na pobreza. 14 milhões de adolescentes, 18 milhões de crianças com menos de 14 anos. As que vivem na cidade, vivem com menos de R$346 por mês. R$346 por mês. Essa pirâmide que eu acabei de falar agora, tem pastor levando R$285 mil por mês para casa com essa pirâmide da primícia, para honrar o líder com a primícia. R$285 mil um pastor ganhando por mês. A criança tem que viver com menos de R$346. Eu gasto com meu filho mais do que o dobro disso só na escola. Só para a escola, fora o resto. Eu fico imaginando como vive uma criança com menos de R$346 por mês. E cadê que os profetas se levantam? E cadê que a igreja faz alguma coisa? Recentemente nós fizemos um trabalho no Mackenzie, com dados da Receita Federal. Um ano agora, pouco tempo. A igreja brasileira teve de lucro, não é uma empresa, mas teve lucro de 460 milhões em aplicações financeiras. A igreja declarou naquele ano,
a arrecadação, declarou, porque a gente sabe que as campanhas escondem mais da metade. Isso é o que foi declarado. 20,6 bilhões de entrada nas igrejas brasileiras, num ano. Sabe quantos brasileiros naquele ano havia abaixo da linha da pobreza? 460 milhões, não. 6 milhões e 500 mil brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, no ano que a igreja arrecadou oficialmente 20 bilhões e 600 milhões de reais. A igreja sozinha, sem a ajuda do governo, sozinha, conseguiria elevar o nível dessas pessoas, tirá-las da linha abaixo da pobreza e colocá-las na linha de pobreza, sozinha a igreja, sem a ajuda do governo. Sabe quanto sobraria? 20 bilhões de reais. Dá para fazer alguma coisa com 20 bilhões? Uma igreja que tem lucro de 460 milhões? Ah, mas a gente não veio para resolver o problema no mundo. Não? Você quer sentar comigo depois do culto para eu te apresentar uma meia dúzia de versículos que tratam a respeito disso? Vou começar só com um. A Bíblia diz, Jesus dizendo no Sermão da Montanha, se você não leu, Deus faz com que o seu sol e a sua chuva venham sobre bons e melhores ainda, sobre pastores e bispos, sobre ministros de louvores e dirigentes de escola dominical. Não, Deus faz com que o seu sol venha sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Você acha que Deus não tem interesse em salvar e ajudar pessoas que estão morrendo de fome? Claro que tem. Comecei em junho a orar com o pastor missionário Davi Botelho, da Missão Horizontes América Latina. Estamos pedindo a Deus 120 jovens obreiros para enviar para a região menos evangelizada do mundo, que é a Ásia. Lá, há 17 mil povos que nunca ouviram falar de Jesus. 9 dos 10 países menos evangelizados do mundo estão na Ásia. Nós pedimos a Deus 120 obreiros, direção sobre um lugar para começar uma igreja. Ele vai começar, eu só estou apoiando em oração e dinheiro. E 70 mil reais. 70 mil reais para quê? Só para conseguir adaptar a igreja. 70 mil reais. O local já foi dado. Estamos orando desde junho. No mesmo mês começou uma campanha na internet para ajudar o Lula. Campanha de arrecadação de dinheiro. Quanto essa campanha arrecadou? Eu atualizei os dados hoje. 550 mil reais. Para tirar um sujeito... Eu não vou falar o que eu penso sobre o Lula. Você assiste televisão, você deve saber. 550 mil reais. Foi arrecadado até hoje. Sabe quanto nós arrecadamos para abrir a igreja? Precisávamos de 70 mil. Bem menos do que o Lula, né? 35 mil reais. Sabe quanto a igreja brasileira investe? Você e eu. Investe por ano em missões? Você tem ideia? McDonald's? Se a igreja brasileira investisse o valor de um McDonald's, acho que um Big Mac custa acho que R$22. Se a igreja brasileira pagasse um McDonald's para os missionários, a gente teria ganho o mundo para Jesus. R$1,66 cada brasileiro investe por ano em missões. Vou repetir. Por ano, R$1,66. Se você for comprar alguma coisa no bar por R$1,66, você vai dar uma nota de R$2 e ele não vai te dar troco. A igreja brasileira consegue investir menos do que isso. 99% das igrejas no Brasil não sustenta um missionário no campo transcultural. Cadê os profetas? Então esse é o plano, irmão. É no problema que a gente encontra a solução. É na crise que a gente ora para que haja a saída. Você quer restaurar a voz profética da sua igreja?
Você quer cooperar para que a voz profética da igreja brasileira, começando pelo Guarujá, seja uma voz profética atuante? O ministério da profecia não existe mais. Os profetas do Antigo Testamento, esqueça. Ah, mas e o que a gente faz com os versículos? Dom de profecia, irmão. O seu irmão não conhece a Bíblia? O senhor é professor de teologia? Nunca ouviu falar que Jesus deu dom de profecia? Já ouvi falar assim, inclusive leio os textos. Diz lá, 1 Coríntios 12, que é a manifestação do dom da profecia. É para o bem comum. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, é para aqueles que creem. Romanos 12, 6, se alguém tem o dom de profecia, use-o na proporção da fé. Profetize coisas que Deus deu a você para profetizar e você vai ver as coisas acontecendo. Não precisa inventar. Não precisa ajudar Deus. Deus não está pedindo sua ajuda. Porque você não amou o mundo, nem eu. Quem amou o mundo foi Deus. Então, quem amou o mundo deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quem amou Deus foi Deus. É Ele que tem uma missão a fazer no mundo e Ele nos convoca para ajudá-lo nessa missão. Então, a única coisa que nós temos que fazer, e parece ser tão difícil, é tão somente fazer aquilo que Deus pediu para fazermos. Não precisa inventar. Deus vai visitar hoje aqui, você vai sair daqui todo arrepiado com o poder de Deus. E aí? E se ninguém sair daqui arrepiado? Vamos usar o critério do Antigo Testamento? Traz pedra. Traz bastante pedra. Porque o falso profeta morria era na pedrada. Vamos usar o texto bíblico? Paulo fala que a manifestação da profecia no Novo Testamento agora é um dom, não é mais um ministério. Jesus falou, você leu comigo. Até João havia profecia. A profecia era Jesus, ele era o alvo da profecia. Agora quem é o alvo da profecia? É a igreja. Você profetiza para a igreja. Ágabo no Novo Testamento foi um profeta para a igreja. Ele falou, vai vir uma fome em todo mundo. Não veio uma fome em todo mundo. Não se cumpriu aquilo que ele falou. Mas veio fome. Ele exagerou um pouquinho. Depois ele profetizou para Paulo. Pegou o cinto de Paulo, amarrou os braços, amarrou as pernas. O homem a quem esse cinto pertence vai ser atado desta maneira e entregue para Roma. Não foi assim. Ele profetizou, mas não se cumpriu daquele jeito também. Veja como o problema nós estamos enfrentando. Desde o livro de Atos dos Apóstolos, tem gente aumentando profecia. Mas aí você vai verificar, cadê? Tem um sujeito na internet, um tal de não sei o que lá, truque. Profetizou que o sujeito não ia sair andando da igreja dele aquele dia, porque não tinha dado glória a Deus. Está lá. Não sei o que lá, truque. Tem uma igreja do trono, não sei de onde aí. E aí? Cadê que esse sujeito saiu paraplégico da igreja do tal profeta? E aí? E o pessoal vai lá. E dá dinheiro, e acredita, e é engambelado. Paulo fala, a profecia é para a edificação do corpo. Se não edificar, não é profecia. A edificação pode ser uma disciplina. Ó, pastor Magno, o senhor está falando besteira, não sei aonde. Ô, irmão, é verdade. Dói aqui, mas edifica. Ou a pessoa está derrubada. Olha, o Senhor está vendo o seu sofrimento. Eu não vi você orando, mas Deus me falou que... Primeira vez que eu profetizei, Deus me deu uma palavra sobre um jogador de futebol que era membro da nossa igreja. Eu fui lá, Deus falou para mim que ia dar o sinal. Quando desse o sinal, era para entregar a profecia para aquele cara. Ele ia separar da sua esposa. E de fato separou. Quando eu cheguei para ele, entreguei a profecia. Ele olhou para mim de cima e embaixo, assim, jogador de futebol, arrogante. Você está falando besteira, não tem nada a ver com o que você está falando. Primeira vez que Deus me deu uma profecia. Era novo convertido. Saí da igreja como se não tivesse nem osso dentro de mim. Vazio, decepcionadaço. No dia seguinte eu estou em casa, toco o telefone. Meu irmão falou assim, eu não conhecia a irmã, ela falou assim, eu estava lavando roupa. Deus me deu o seu nome e o seu telefone. Disse que o que você falou ontem é de Deus. Pode descansar. Passou um ano. Eu estou de carro com o irmão, indo para um culto. Você ficou sabendo que o fulano de tal separou da esposa? Eu falei, glória a Deus. Como glória a Deus, irmão?
está doido? Eu falei, não estou doido não. Estou glorificando a Deus porque a irmã me ligou, estava com a barriga no tanque, me ligou dizendo que o que eu tinha dito era verdadeiro e se ele não se arrependesse ia se cumprir. Fale só aquilo que Deus colocar no seu coração. Jesus não te chamou para coach, para levantar moral de ninguém, nem para levantar o astral de ninguém, nem para alegrar ninguém. Você não é animador de auditório, você não é apresentador de televisão, você não é palhaço de circo. Você não ganha para isso. Você ganha para pregar o evangelho. Você ganha para ler a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Você ganha para ser canal do Espírito Santo. Só isso é simples. Não enfeita o pavão, irmão. O sujeito quer colocar batom no pavão, piercing, brinco. Pelo amor de Deus, o pavão é bonito do jeito que ele é. A igreja, quando está aberta, ela é o pavão de Deus, aleluia. Mas tem o tal do pé de barro. Já viu o pé de pavão? É feio. Tem muito profeta que está parecendo o pé de pavão. Está fazendo a igreja passar vergonha. Não seja parte do pé do pavão. Faça parte da cauda do pavão. Faça parte das penas do pavão. Aleluia. Seja um crente com brilho. Seja um crente com cor. Seja um crente com aroma. Seja um crente honrado. Seja um crente justo, correto. E tema a Deus. Amém? Quer fazer algo que honre a Deus? Pense no próximo. Estava conversando com o pastor Jorge, né? Jorge, o tesoureiro que me recebeu quando eu cheguei aqui hoje. Estava contando a respeito de um pastor nessa cidade que é muito honrado, muito respeitado pelos políticos da cidade. Eu falei, ele faz ação social, não faz? Falou, faz. Ele cuida do Bom Prato, é a igreja dele que plantou. Tem uma creche, é a igreja que cuidou. Vai ser honrado mesmo. Quando o sujeito falar, as pessoas vão prestar atenção. Agora o sujeito fala, você vai sair daqui hoje, se você der uma oferta de R$1.000, Deus vai te honrar. Como é que a sociedade vai nos respeitar se a gente não consegue ouvir a voz de Deus e dizer para as pessoas aquilo que é para dizer, só isso? Você quer ver o ministério profético, que é o ministério de toda a igreja, sendo restaurado aqui? Deixa Deus falar com você. Deus vai falar com você. 2 Coríntios 1, 21. Vamos ler para terminar. Paulo não escreveu a carta aos Coríntios para obreiros, nem para profetas. Ele escreveu para a igreja toda. 2 Coríntios 1, 21. Diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Olha agora que bonito. Ele nos ungiu e nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Lembra que Moisés falou? Oxalá todo o povo do Senhor profetizasse e que Deus pusesse sobre eles o seu. Moisés tinha o desejo de que todo o povo profetizasse e todo o povo tivesse o Espírito. Agora veja, os profetas de hoje fazem o quê? Não toque no ungido, não fale no ungido, né? Isso é uma maneira de botar medo nas pessoas. Porque no Antigo Testamento só 3 eram ungidos: o rei, o profeta e o sacerdote. E se Deus levantasse um artesão, por exemplo, para fazer os objetos do templo, aí Deus ungia só essas pessoas. Israel, o povão, não tinha unção. Unção era só sobre rei, sacerdote e profeta. E Moisés falou, oxalá o Espírito fosse derramado sobre todo o povo, porque não era todo o povo ungido. Mas agora com a vinda de Jesus, o que acontece? Há uma virada. Eles têm coisas, promessas, os judeus têm promessas que nós não temos. Por exemplo, você vai estar sempre por cima e nunca por baixo. Como o óleo que nunca se mistura com a água. Isso é uma promessa para judeu, não é uma promessa para a igreja. Você vai herdar isso aqui, vai herdar aquilo ali. Isso é promessa para judeu. Não é promessa para a igreja. Tem gente pegando promessa que é do judeu para a igreja querendo desfrutar. Não adianta, porque Deus não vai fazer confusão. O inferno também é uma promessa de Deus, mas ninguém quer essa promessa, né? Deus prometeu, se você não crer em Jesus, vai para o inferno. É uma promessa de Deus, por que você não pega essa para você? Agora, há promessas para você do derramamento do Espírito Santo. E aqui Paulo fala,
Deus já nos ungiu. Quem? Só os pastores? Não, a igreja toda. Ele escreveu a carta para a igreja e ele falou assim: vocês todos estão ungidos. Inclusive os membros do corpo que parecem ser os mais fracos também já foi derramada a unção do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não sei se eu tenho alguma vocação. Tem porque você tem a unção do Espírito Santo aí. Ah, eu não sei se eu tenho dom. Tem porque você tem o Espírito Santo aí. Ah, eu não sei se eu tenho chamado. Tem porque o Espírito Santo ungiu você. Unção você tem. Se não sabia, sabe agora. Agora resta saber para que é a sua unção. Se é para ser evangelista, se é para ser professor, se é para ser pastor, missionário. Apóstolo eu não vou dizer. Mas talvez um bispo, talvez um dirigente de escola dominical. Aí é com você. Você que tem que descobrir com Deus. Mas você tem a unção. E outro. Todo mundo. Aqui se cumpre o desejo de Moisés. Versículo 22. Nos selou como propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações. Nós temos um ministério muito diferente do que os profetas do Antigo Testamento. Você é a habitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus habitava o arraial. No Novo Testamento, Deus habita você e eu. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.